E aí, então, no capítulo 7, o Evagrio Pontico vai falar sobre como é que os pensamentos, né, cortam uns aos outros, certo? E aí, então, é o seguinte, existem duas classes de pensamentos, né, os que cortam e os que são cortados, e obviamente a gente vai separar eles em bons e maus, né? Os maus pensamentos, eles vão cortar os bons pensamentos, porque os pensamentos impuros são fontes demoníacas e encerram a virtude, né? Eles vão cessar a virtude, certo? Só que é o seguinte, os bons, contudo, né, os bons pensamentos, eles também cessam e encerram os maus pensamentos, né? Até porque a gente vai ter como exemplo, né, Jesus Cristo, que outrora cessou os maus pensamentos de demônio no deserto, né, dizendo que nem só de pão vive o homem, certo? Então Jesus foi tentado, mas também conseguiu cessar um mau pensamento a partir de um bom pensamento, certo? Então os pensamentos eles são cortados por si mesmos, né? Os bons pensamentos encerram os maus e os maus também encerram os bons, certo? E a partir disso, né, São João Clímaco ainda vai dizer que é a partir desses pensamentos que a gente vai ter uma ideia do que é pecaminoso e se a gente está em pecado ou não, né? Porque esses pensamentos são a porta de entrada, né, para o que define o que é pecado ou não, né? É a partir do primeiro pensamento que a gente pode aprovar ou não aprovar, né? E se a gente aprova algo pecaminoso, então a gente já pecou, certo? Então, a gente está falando algo sobre o consentimento, certo? Bem, os pensamentos, então, né? Os pensamentos ruins, tá? Quando a gente luta contra eles, a gente está buscando, obviamente, a virtude e a gente recebe a nossa paga e a nossa glória em Deus, certo? Nosso Senhor. Só que é o seguinte, se os maus pensamentos eles persistem e eles vencem os bons pensamentos, então é a partir disso que o homem vai guiar todos os impulsos da sua vida, certo? Então, a gente tem um exemplo aqui, muito fácil, que eu vou querer buscar para vocês, só para a gente conseguir dar um exemplo melhor para esse vídeo, que é o pensamento das ocasiões de queda, né? Da luxúria. Pode ser da gula também, tanto faz. As maiores pessoas que estão precisando desse problema, tá? Antes de antemão, preciso dizer para vocês, procurem terapia. Eu fico a dispor, tá? Vocês podem me chamar, eu fico a dispor, certo? Para ajudá-los vocês, tá? Mas esse capítulo é muito bom porque ele vai detalhar bem, tá? O que é a primeira luta contra os pensamentos contra a pornografia e tudo mais, tá? Como é que funciona isso? A gente vai receber um pensamento ruim, tá? E lembrando, ele é só um pensamento, tá? Pensamento é só um pensamento, certo? Mas a gente pode dar vazão a esse pensamento, ou seja, a gente pode dar uma continuidade para ele, a gente pode dar a gente pode aceitar ele, né? A gente pode se regozijar nesse pensamento ruim, certo? E a partir disso, então, a gente pode ter um impulso guiado por nossa vida, certo? Ou seja, o pensamento ruim veio na minha cabeça, certo? Mas eu tenho a oportunidade de encerrar ele por meio da virtude, por meio de fazer uma penitência, por meio de me prostrar de joelhos no chão e pedir para suplicar para Deus, né, me preservar desse pecado. Ou eu posso dar cada vez mais continuidade para esse pensamento, eu posso aprová-lo, eu posso não querer negligenciá-lo, mas eu posso definitivamente, de fato, né, querer me deleitar nesse pensamento. E a partir disso, então, eu vou guiar todos os impulsos da minha vida. E isso faz muito sentido, né? Porque quem fica namorando, né, os pensamentos luxuriosos vai guiar todos os impulsos da vida dele, né? Se não com outras pessoas, né? Se não por meio da fala, né? Vai ter uma atitude com as outras pessoas muito torpe, né? A pessoa só pensa em uma coisa. Ou também vai guiar todos os impulsos daquela pessoa para justamente querer consumar aquele ato, tá? Então, é interessante ver como é que isso se assemelha, né, aos pensamentos de queda da luxúria, né? A pessoa, então, ela recebe um pensamento, né? Ela começa a se regozijar naquele pensamento e aquilo vira muito forte para ela, né? Claro, né? É um deleite do tato, tem maior capacidade de arrastar a razão e a vontade, mas também, né, se trata de algo fisiológico, né, do nosso corpo, né? O homem, ele começa a ficar excitado, o coração começa a bater mais forte, então a circulação sanguínea é mais rápida, o cara fica meio ofegante, então tem uma série de efeitos fisiológicos na pessoa que acarretam, né, para aquela pessoa querer consumar aquele ato. Então,
Qual que é o truque aqui desse capítulo, né? Os maus pensamentos, eles são encerrados ali, então, de fato, pelos bons pensamentos. Então, o bom pensamento ali é cortar na hora esse pensamento, né? Se prostrar a Deus pedindo, então, a graça, né? Suplicando, né? Se humilhando na frente de Deus para ter a graça da castidade, da pureza, né? Da reta intenção, que seja, né? Buscar terapia, né? Buscar fazer mortificação, penitência. E, claro, né, não ficar com aquele pensamento na cabeça. E isso pode se estender a vários outros problemas, como, por exemplo, o pensamento da vingança e do furor, né? A gente acha que a ira, às vezes, ela tem que ser algo um pouco mais meditado e tudo mais. E, de fato, tem que ser sim, mas dos pensamentos de furor e de vingança, o objeto, ele tem que sair da nossa cabeça, né? Eu acredito que eu já tenha falado isso nessa mesma série, num capítulo, acho que 2 vídeos anteriores. Você pode dar uma olhada. Nos casos da ira, a gente tem que tirar a pessoa da nossa cabeça e, de fato, buscar fazer outra coisa, né? Buscar fazer outra coisa, não ter aquilo na nossa cabeça, não ter aquilo na nossa imaginação e se ocupar com outros problemas, certo? Pensamento de gula, a mesma coisa, né? Não deixar o objeto de gula, né? O bolo, aquele lanche, exposto, né? Esconde ele em algum lugar, faça alguma coisa, mesmo que você sabe que tá lá. Você vai treinando a sua vontade, uma hora, quem sabe, você já está tanto acostumado a não ficar pensando naquilo que você vai passar reto e também não vai se dar conta, né? Então, o que Evagrio Ponte está querendo dizer nesse capítulo é o seguinte: os bons pensamentos cortam os maus e os maus cortam os bons. Isso vai depender também, isso também vai dar continuidade se a gente vai querer, então, de fato, né, dar continuidade para um pecado ou então, de fato, continuar na graça com o nosso Deus, nosso Senhor, que nos quer, né? E nos fez, né? A sua imagem e semelhança.